Então, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais essa aula. Como eu disse, nós estamos lançando mão das tecnologias para que nós tenhamos interação, né? Para que a gente se aproxime mais. Eu sei que todos, aí eu também tive dificuldade aqui com conexão na internet. Minha internet é banda larga, que a DSE é banda larga, mas mesmo assim eu tenho enfrentado problema. Eu sei que vocês também estão enfrentando. Tem pessoas em diversas localidades do estado, em locais que a internet não está funcionando bem, tá? É plenamente compreensível. Eu vou ter tolerância com isso. Não vou exigir de todo mundo, aqueles que não podem estar presentes, nós vamos compreender. Fato é que esse vídeo da aula também vai estar disponível lá no Live, da melhor forma possível, como vinha fazendo com as outras, tá? Se o vídeo não ficar bom, não tem problema, tá? O intuito de hoje é ter a interação. Eu dar a aula, ministrar a aula para vocês, tá? E a gente interagir, conversar mesmo, que vocês tirem as dúvidas, tá? É o intuito de aproximar mesmo. Eu sei que todo mundo está, nesse momento, com essa pandemia aí, muitas vezes recluso em casa, né? Até mesmo prisioneiros, mas vamos amenizar um pouco mais disso com a aula, tá? Então, a gente inicia a aula hoje, a disciplina de negociação e mediação de conflitos. Nós vamos continuar aquela aula de ontem, que nós falávamos sobre as questões importantes da negociação. Nós falamos isso que é da negociação, voltamos, né, aonde nós tínhamos iniciado lá atrás, como a negociação, um método da autocomposição. Falamos que as próprias partes buscam estabelecer ou restabelecer a comunicação, que não existe a intervenção ou não é necessária a intervenção de terceiros. Até chamei a atenção de vocês para a nossa aula simulada aí, que o Joaquim esteve como cliente e a Ana Maria como vendedora, como empresa, né, como a concessionária de veículos, que estava com um conflito que era o defeito de um carro que ainda estava na garantia. Nós simulamos aí perfeitamente, eles chegaram a um consenso, transacionaram, tá, pessoal? Eles transacionaram e chegaram à resolução do conflito deles sem envolver o terceiro. Então, vocês lembrem, quando eu falar de negociação, lembrem sempre daquele exemplo em sala de aula. Pessoal, negociação, como eu disse, ela tem o princípio de um acordo, tá? Se você não estiver disposto a chegar a um acordo, dificilmente a negociação ela vai evoluir, tá bom? É mesmo aquela questão de vocês. Às vezes vocês estão aí buscando um desconto porque entendem que a aula ela está sendo ministrada de uma outra forma, que não a previsível, que seria presencial, e que vocês almejam um desconto por isso. Então, vocês vão buscar uma negociação com a instituição, vão ouvir, a instituição vai ouvir vocês vão ouvir a instituição, vão falar das dificuldades que estão tendo, da perda de renda que estão tendo, a instituição vai falar que também ela tem a perda de renda dela, né, que está tendo dificuldade, que está tendo que fazer alguns investimentos de imediato que não estavam previstos, e aí vocês podem chegar no final a uma negociação que fique bom para ambas as partes, tá? Esse é o espírito da negociação. Beleza, Alex? Beleza. Então, isso nós já falamos também na aula de ontem, está disponível lá no vídeo, tá? E uma coisa eu quero ressaltar. A negociação, pessoal, ela sempre vai estar presente nas nossas vidas, mesmo em momentos que a gente pensa não estar. Vocês, como gestores públicos, muito embora eu tenha explicado que na gestão pública as coisas acontecem de uma forma um pouco diferente, porque lá na gestão pública, diferente da vida privada, na gestão pública eu só posso fazer aquilo que a lei me permite fazer, ou seja, então tem que estar expressamente previsto na lei. Na vida privada eu posso fazer tudo aquilo que a lei não me proíbe. Para a vida privada a lei serve para colocar pontos de proibição. Oi? O áudio está ruim. O áudio está ruim? Tá. É só para mim, não tá ruim. Alex, está ruim para você também? Tá não, para mim tá de boa. Não, né? Não. Pessoal, talvez seja a conexão que fique ruim, mas aí quando eu disponibilizar o vídeo, vocês ouçam de novo, tá? Beleza? Talvez seja a internet, porque eu também tá meio ruim, né? Não. Pode ser pela internet mesmo. Pode ser, tá? O microfone de vocês estão desligados e tá funcionando. Aqui tá de boa. Dá pra ligar pro meu filho, tá desligado, você desliga
consigo, mas dá pra ligar. A pessoa consegue ligar, viu, Alex, o microfone. Aí quando for falar, vocês ligam, não tem problema, tá? O intuito dessa aula é ter... Pra mim tá bom. Beleza, então. O intuito dessa aula é isso mesmo, é ter a interatividade, viu? Tá? Então eu posso avançar, pessoal? Pode. Beleza. Olha, eu trouxe, e eu falei também na aula de ontem, na aula que está postada lá no live, a gente sempre traz algumas doutrinas, alguns doutrinadores, escritores, para sustentar aquilo que nós falamos. Então, veja aí que eu falo, segundo Ive, escreveu lá em 85, ele fala também o seguinte, que negociação é um processo de tomada de decisão conjunta, por meio da comunicação direta ou implícita entre duas ou mais pessoas, a fim de se chegar a um acordo com mútuo benefício. Negociação também é atividade central na diplomacia, na política, na religião, no direito e na família. Vejam, pessoal, eu quero chamar a atenção para vocês aqui, essa parte final. Negociação também é atividade central na diplomacia, na política, na religião. Não tô funcionando, não. Isabela, tu desativou o microfone do professor, Isabela. Alex. Thiago. Oi. Ai, gente, a Isabela. Mata com a faca da cozinha, não tem ponto. Gente, a Isabela desativou o microfone do professor. Professor, seu microfone está desativado. Ai, tá desativado. Valeu. Pessoal, então retornando aqui à aula, vejam só, é o que eu disse, a gente busca trazer doutrina, escritores que falam sobre o assunto para fundamentar aquilo que a gente fala. Aí eu disse o seguinte, o Ive, de 85, ele já falava isso, que negociação é um processo de tomada de decisão conjunta por meio da comunicação, direta ou implícita entre duas ou mais pessoas, a fim de se chegar a um acordo com mútuo benefício. Negociação também é atividade central na diplomacia, na política, na religião, no direito e na família. Eu quero que vocês observem essa parte final. Negociação também é atividade central na diplomacia, na política, na religião, no direito e na família. Vocês lembram que eu falei para vocês que às vezes existe um conflito entre países. Por exemplo, com aquela manifestação dos filhos do Bolsonaro, pode ter instaurado um conflito com a China. Então vai ser necessário que a diplomacia lance mão da negociação, uma conversa. Vejam que o presidente, vocês que estão acompanhando a mídia, ele tentou contato, já fez contato com o presidente da China, falando que aquilo é um mal-entendido, que não é aquilo que queria se dizer, que ele não tem autorização para falar em nome do governo. Criou-se um ruído e com esse ruído um conflito. Mas busca-se, através da negociação, resolver o conflito. Então, vejam, o presidente do Brasil e o presidente da China têm interesse que ambos os países tenham um bom relacionamento através da diplomacia, que usa o método da negociação para se chegar à resolução do conflito que foi instaurado através de um ruído, que foi uma manifestação infeliz do filho do presidente e gera esses atritos na diplomacia. Isso é comum, pessoal, no mundo globalizado que nós vivemos, tá? Às vezes uma manifestação que a Índia faz, que desagrada o Brasil, e já cria um atrito, se torna um conflito, mas eles lançam mão da diplomacia para resolver. Na política, a mesma forma. Vejam só, a manifestação de ontem, vocês que estão acompanhando, por exemplo, Só um minutinho, pessoal. Vejam só, uma manifestação que o Bolsonaro fez ontem, no pronunciamento em horário público, e com isso o governador do estado de Goiás, que é um aliado do governo federal de primeira ordem, que é médico, por sinal, né, o Caiado, ele entendeu que o governo, que o presidente afrontou as medidas que os estados estão tomando, né, que são medidas dolorosas, medidas que estão amargando a população, que a população está ficando reclusa, mas que ele entende ser necessária. Criou-se um ruído e um conflito por conta de um pronunciamento. Então, houve-se ali um rompimento. Com isso, existiu o conflito. E como que vai ser solucionado esse conflito? Com uma negociação, através de uma conversa. Na religião, da mesma forma, tá, pessoal? Vejam que muitas vezes
para quem é católico. Muitas vezes o Vaticano ele emite uma determinada opinião que contraria um segmento da Igreja Católica, né, do catolicismo. E com isso cria um ruído, um conflito que precisa ser solucionado. E aí lança-se mão também do método de resolução do conflito, que é a negociação. Tá? No direito é da mesma forma, pessoal. Eu disse para vocês, no direito, antes da questão chegar ao judiciário, ao contencioso que nós chamamos, você pode negociar. É isso que a maioria dos advogados hoje buscam, às vezes negociar, ali mesmo sem a intermediação do terceiro, que seria a conciliação. Buscam entabular um acordo, transacionarem e chegar a um consenso. Tá? Na família da mesma forma. Hoje meu filho, por exemplo, ele queria assistir desenho no meu celular, mas eu precisava falar com vocês. Então eu fiz um combinado com ele. Olha, filho, ele é muito novinho, tem 2 anos e 9 meses. Mas olha, eu falei para ele, olha, eu preciso informar o pessoal que eu estou participando de uma reunião, conversar com eles e depois o papai deixa você assistir o filme. Tá bom, papai? Ele falou, não, papai, eu quero assistir agora. Eu falei, então tá, então vamos assistir na televisão, pode ser? Aí ele entendeu e falou que podia ser, tá? Deixa só o seu aí, Alex. Então, pessoal, como nós estávamos falando, vejam só, a negociação ela está presente em tudo, né? Inclusive nas relações diplomáticas entre países, até mesmo dentro da nossa família, tá? Fischer, Penton e Uri, em 2005, falou também o seguinte, que a negociação é um meio básico de conseguir o que quer de outrem. É uma comunicação bidirecional, concebida para chegar a um acordo quando você é o outro lado e tem alguns interesses em comuns e outros opostos. Negociar um ato comum e natural na vida de todos nós, ou seja, nós sempre estaremos negociando, tá? Então é por isso que vocês precisam ter toda essa concepção, mesmo que doutrinária, de negociação, tá? De resolução do conflito, porque vocês serão exímios negociadores no exercício profissional de vocês. Pessoal, e aí nós vamos avançar já aqui para um item novo que nós não falamos ontem, que são questões relevantes na negociação. Eu digo o seguinte, o processo de negociação ele envolve algumas questões relevantes que muitas vezes são negligenciadas ou deixadas em segundo plano, mas não deixam de ser importantes, tá? Isso que eu estou falando, pessoal, também está disponível no texto que está lá no Life, tá? Do livro que nós estamos utilizando. Então, nós apontamos a seguir 3 importantes questões relevantes, que são a personalidade, a questão de gênero, homem e mulher, porque existe uma diferença na negociação quando ela é conduzida por homem e quando é conduzida por mulher, nós veremos mais à frente. E também existe uma diferença, a questão cultural, ela precisa ser entendida e trazida para dentro da negociação, tá? Porque senão não terão êxito. Isso nós falaremos aí mais à frente, tá? Então, pessoal, a personalidade. A personalidade é isso mesmo, é a nossa personalidade. A personalidade do negociador é um fator muito importante e que com certeza reflete na resolução do conflito. Vejam naquele caso que nós tivemos aí na sala de aula. Se a Ana Maria ela fosse uma negociadora intransigente, se ela fosse uma negociadora nervosa, se ela fosse uma negociadora que não estivesse aberta ao diálogo, que não tivesse conhecimento, que a personalidade dela ela fosse uma pessoa bastante positiva e impositiva, eles não teriam chegado ao consenso, a uma transação e a negociação não teria sido exitosa, tá? Aí eu aponto também alguns tipos de personalidade que tendem a gerar mais conflitos. Então, vejam só, nós temos personalidades que tendem a gerar mais conflitos. Dentro da sala de aula mesmo, nós podemos visualizar que nós temos diferentes personalidades. Tem pessoas que são mais pacíficas, tem pessoas que são mais positivas, tem pessoas que são mais calmas. Tá? Dentro da sala de aula nós temos diversas personalidades. Aí aqui eu coloquei nós temos pessoas que tendem a gerar mais conflitos, são pessoas mais enfáticas, aquela pessoa que fala mais, que quer que o ponto de vista dela sobressaia. São pessoas também mais objetivas, pessoas mais ansiosas, aquelas pessoas que têm mais pressas, que têm
bastante ansiedade, essas pessoas tendem a gerar mais conflitos, tá? E também nós temos pessoas que tendem a evitar mais conflitos, que são as pessoas, mais tranquilas, mais calmas, pessoas mais passivas. Essas pessoas, elas tendem a gerar menos conflito e também tendem a resolver mais os conflitos, tá? Eu não quero que vocês entendam com isso que nós estamos falando que são personalidades ruins ou boas. Nós estamos falando que existem diferentes personalidades. E nós temos também estilos ou características de negociador. Isso dentro da personalidade. Aí nós temos um negociador mais controlador, nós temos um negociador mais analítico, nós temos um mais apoiador e um mais visionário. Eu vou falar sobre cada um desses, tá? Para que não fique dúvida sobre esses estilos ou características de negociador. Isso tudo, pessoal, está dentro da personalidade do negociador, tá? Olha, o controlador, eu falo que ele se orienta mais para os resultados finais, ou seja, ele é aquela pessoa que está mais centrado no resultado que ele quer alcançar, no resultado final. Ele enfatiza mais as vantagens que a outra parte obterá no fechamento do negócio. Esse tipo de negociador, que tem a personalidade controladora, ele vai sempre evidenciar a vantagem que a outra parte pode ter. Só que ele busca a satisfação do interesse próprio, tá? Ele também tem uma característica, ele é decisivo, confiante e rápido, tá? É uma pessoa bastante astuta. Ela está observando tudo para ela dar o bote e chegar na negociação, tá? Ela tem uma abordagem controladora e dominante, tá? Ela sempre está controlando toda a negociação, ela não deixa a negociação desaguar fora daquilo que ela não quer e ele domina a situação, tá? Ele é sempre direto, é uma pessoa que vai falar mais na cara, é determinado, expressa-se com convicção tão forte, tá? Quando eu falo convicção tão forte, a pessoa é tão positiva na forma de tentar convencer a outra parte, que a outra parte muitas vezes ela se sente ameaçada ou coagida. Mas lembrem, pessoal, para que a negociação ela tenha êxito, esse sentimento ele não pode existir, tá? Em nenhuma das partes, porque senão dificilmente vocês conseguirão chegar ao êxito disso, tá? Ao êxito da negociação. E nessa personalidade mais analítica, esse negociador que tem essa personalidade, ele tem uma abordagem mais cuidadosa, mais sofisticada, tá? Ele enfatiza dados e fatos em todas as fases da negociação. Ele busca antecipar todas as possibilidades, sendo muito detalhista ali para outra parte, tá? Então, ele fala de todas as possibilidades que aquele negócio pode gerar, ele dá muito detalhe. A sua abordagem, a abordagem que ela faz é baseada na razão, tá? Ele é bem focado na razão também e é orientado mais para os fatos do que se busca chegar ali. Ele tem um tempo excessivo que pode provocar impaciência e irritação. Veja que o analítico ele é mais prolixo, ele é mais demorado, tá? Ou seja, a negociação com ele pode ser enfadonha, pode ser cansativa e isso prejudica também na negociação. Mas ele tem ouvidos atentos com a conversa da outra parte. Então ele vai sempre estar atento ao que a outra parte fala, tá? Eu até assim tenho conhecidos que são bastante analíticos, que têm essa personalidade, mas não vem ao caso eu falar o nome, até porque vocês não vão conhecer, tá? Mas tem pessoas que são bastante prolixas e a gente precisa ter cautela com isso na negociação, tá? E tem aquele que tem a personalidade mais de apoiador. Ele é orientado mais para o relacionamento. Analisa sempre a personalidade da outra parte, seus motivos e suas necessidades. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que ele está sempre observando a outra parte. Ele é aquele negociador astuto. Ele está observando o sentimento da outra parte para, no momento certo, ele dar o bote. Ele sempre tenta usar ou desenvolver uma ligação pessoal com a outra parte, tá? Enfatiza em excesso as informações pessoais ou psicológicas, deixando de se concentrar nos objetivos da negociação. Muitas vezes ele perde o foco da negociação por conta disso, tá? Esse apoiador também, às vezes, ele chega a ser prolixo, tá? Então,
essa personalidade ela tem vantagens, mas também tem desvantagens. Ele foca a sua apresentação na palavra e no seu charme. É aquela pessoa que vai ter o domínio da oratória, que ele vai usar do charme dele para tentar convencer a outra parte, tá? Então, assim, é facilmente identificável essa personalidade aí, pessoal. E nós temos também a personalidade do negociador visionário. Ele enfatiza dados relevantes do negócio em seus planos para o futuro. Ele sempre apela para o desejo de reconhecimento da outra parte. Ele sempre busca ser reconhecido, tá, pela parte que contrapõe com ele, que é a outra parte. Ele valoriza aspectos ligados à tecnologia. Veja que esse visionário ele está muito ligado à tecnologia, muito ligado aos avanços. Ele se apresenta mais interessado com as próprias ideias do que com as necessidades da outra parte. Veja que esse aqui ele já está mais ligado nas ideias dele, naquilo que ele formata para o negócio, naquilo que ele almeja para o negócio, do que propriamente dizendo no que a outra parte pensa. Ele pode ser desligado, ele ouve seletivamente. O que é que ouve seletivamente? Ele ouve aquilo que ele quer, tá? Esse perfil ele ouve mais aquilo que ele quer. Então, pessoal, para a aula de hoje, nós paramos por aqui. Na aula de amanhã nós vamos continuar esse mesmo slide que nós estamos trabalhando, para a aula não ficar cansativa, porque ela já vai chegando a mais de 21 minutos, tá? Então eu vou encerrar a gravação por aqui agora, tá? E aí a gente continua aqui abrindo os microfones de todo para a gente poder compartilhar, para que vocês me façam perguntas, tá? E que eu possa esclarecer, e também que vocês possam ter aí um convívio mesmo que virtual entre vocês, tá? Para que fique e tenha essa interação entre nós, tá? Então, a aula gravada encerra por aqui. Então, boa noite a todos e nós continuamos aqui ao vivo no Hangout Med, tá?